botar um tema nessa, eu não sou muito temático não, mas se eu fosse botar um tema eu colocaria altar, lugar aonde a misericórdia espanca a morte. Ele estava lá. Quando você fugir, Ele estava lá. Quando te magoaram, Ele estava lá. Rubem Júnior, jornalista do Brasil Sem Censura, TV Estúdio e do @ News. Nós estamos aqui hoje na Igreja Assembleia de Deus Resgate. Eu estou aqui com o pastor Renato e a pastora Viviane. E eles são os responsáveis por um movimento que eu particularmente considerei belíssimo, que é o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Pastor, me responde uma coisa: como surgiu essa ideia, assim, quando é que deu o clique de dizer, nós vamos fazer um movimento, porque vocês trabalham com resgate de vidas espirituais, mas aí quando é que surgiu a ideia de resgate de vida física? Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu vou direcionar essa pergunta à minha esposa. Eu sou o presidente da igreja, mas ela é a idealizadora desse projeto. Então vamos trocar de lugar. Isso. Senta aqui que eu sento aqui, porque aí a gente fica mais fácil. Ótimo. Né? Pastora, então, gostou da movimentação? A gente assim mesmo. Pastora, então, vou repetir a pergunta. Vocês trabalham com resgate de vidas espirituais, que é um trabalho sensacional, Deus abençoe vocês. Agora, quando é que foi que deu o clique para vocês fazerem esse trabalho de resgatarem vidas físicas, gente que está desesperado, querendo morrer? Boa tarde. Eu entendo que o papel da igreja, ele tem que impactar a sociedade. E não adianta a gente se importar só com o espiritual e não com o emocional, o resgate de vida em si, no literal. E eu sou uma pessoa que passei pela tentativa do suicídio, então eu sei como é difícil não ter essa ajuda, né? E por estudar psicanálise, entender essa necessidade, eu precisava fazer alguma coisa com a igreja, movimentar a igreja por essa causa. Esse é o segundo, né? O ano passado a gente teve trabalho aqui no feriado e tivemos aqui vários psicólogos, né, psicanalistas atendendo a comunidade, né? E esse ano a gente está fazendo esse trabalho mais evangelístico, revelando mesmo a Cristo, porque a gente acredita que não existe vida sem Ele. Acredito que o ser humano, como é um tríplice, né, corpo, alma e espírito, a gente não consegue curar a alma, curar o corpo sem a ajuda do espiritual. Parabéns. Diretor, você viu como é que ela é desembolada na situação aqui? Parabéns, a sua iniciativa é belíssima, mais uma vez. Mas tem uma coisa que você falou aí, eu fiquei, né? Você já tentou o suicídio? Sim, eu vinha com várias marcas, né, de rejeição. No meu casamento passou por uma crise, no segundo ano de casado, e quando ele me pediu o divórcio por não me amar mais, eu me senti sem saída. Então eu passei pela depressão, a tentativa de suicídio foi uma vez, mas o pensamento suicida eu passei por ele algumas vezes, né? Tive um aborto com uma criança de 6 meses, então foi quando tive uma recaída nessa área. E eu me senti na época sem ter ninguém para conversar. A igreja, ela ora, mas eu não tinha confiança de chegar para alguém e dizer que eu, como pregadora na época só pregava, tinha esses pensamentos, tinha essa guerra dentro de mim. Então eu senti a necessidade que eu precisava de fazer algo mais, de dar essa liberdade para que as pessoas revelassem a sua dor. Começou tudo por rede social. Sempre que eu vejo alguém postando alguma coisa na intenção que eu percebo que é de suicídio, eu já chamava no privado. Hoje mesmo eu recebi o depoimento de uma que eu respondi a ela no exato momento que ela estava com a faca para se matar. Eu recebi esse hoje. E
E eu fiquei comovida, porque ela disse que já se passaram 2 anos e a vida dela é outra, simplesmente porque eu ouvi a dor dela. Então eu entendi que eu precisava treinar a igreja para ter mais ouvintes, porque eu não dou conta desse saco do mundo. Então foi a partir daí. Essa questão de você, eu estava até falando isso com a senhora aqui, vocês têm uma função social, né, antes de ter uma função espiritual. A função de vocês é resgatar almas. Ponto. Belíssimo, é isso aí, parabéns. Agora, eu falei para ele o seguinte, o mundo está doente. O mundo está doente, né? Segundo a própria Bíblia, o mundo jaz no maligno, tá? E aí o que acontece? As pessoas, o mundo está desse jeito exatamente, bom, eu não vou entrar na questão política, mas é política, tá? Exatamente porque ela é política, porque assim os globalistas querem, porque eles são satanistas, então eles infiltraram ideologias satanistas no seio de toda a sociedade ocidental, e o mundo ocidental está isso aí, que vocês estão vendo. Aí eu disse o seguinte, se entrar 200 pessoas aqui, vocês têm que parar para escutar as 200 pessoas desesperadas, porque essas pessoas correm o risco realmente de morrer, tá? Bom, tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho super importante. Na sua concepção, você que já tentou o suicídio, você sabe muito bem o que é isso, além da distância de Deus, porque a motivação que leva uma pessoa a tentar o suicídio é exatamente a ausência de Deus. Bom, concorda comigo? Concordo. Pois é. Mas aí o que acontece? Quais são as motivações que você tem visto, já que você tem trabalhado com pessoas, quais são as motivações, o que as pessoas alegam para chegar aqui desesperado? Eu estou querendo morrer, né? Meu casamento acabou. Com o que você tem lidado mais do ponto de vista social? Eu percebo que a pessoa que passa por essa situação, ela se sente sem saída. Exatamente por emocional estar abalado e o espiritual não estar alinhado, eu percebo, na verdade, que espiritual e emocional são vizinhos, andam juntos. Então, a partir do momento que o meu emocional não está bem, o meu espiritual é prejudicado. E eu percebo as pessoas se sentindo muito sem saída. Na verdade, o suicida não quer se matar, ele quer fugir da dor, ele não suporta aquela dor que ele está passando. E essa é a verdade, que a vontade dele, se tivesse um outro caminho, só que ele se sente sem saída. Um dos meus professores citou que aconteceu um tempo na América, um homem que perdeu 300 milhões e se matou com um tiro na cabeça, mas ele ainda tinha 100 milhões. Ele não conseguia ver que ele ainda tinha, ele se sentiu miserável pela perda. Exatamente porque o meu emocional vai cegar a visão do que eu tenho. Então eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos testemunhos que eu tenho colhido, elas acham que o mundo dela acabou por causa daquela crise, por causa daquela perda, por causa daquela dor. Então a igreja ela tem o papel de mostrar a essas pessoas que tem um pós, porque toda crise ela é uma fase, toda fase vai passar. E as pessoas têm essa dificuldade de permanecer, mas como eu já passei por lá, eu posso dizer o seguinte, dependendo do estágio, não dá tempo de salvar. Porque no impulso, eu me lembro que quando foi a perda do meu filho, depois de 3 meses que eu tive esse processo, foi um dia inteiro pensando em formas de morrer. Eu não pensava racionalmente em me matar, eu pensava em formas de morrer que doesse menos. Só que exatamente por conhecer a palavra, eu fiz todo o trajeto, eu penso muito, e eu fiz todo o trajeto, tanto do antes, durante e do pós-morte. Porque a gente acredita em céu e inferno. E aquilo me segurou, só que uma palavra foi suficiente para me sair e lembrar, meia-noite, que tinha uma corda, olha como que é a cabeça, tinha uma corda embaixo, no andar de baixo, que a gente tinha usado para o batismo da igreja. E eu ia pegar aquela corda. No momento que eu saio, assim que eu perdi o neném, eu tinha feito um quartinho de oração. E eu não posso te dizer que eu fui sozinha, mas que eu fui empurrada para lá, eu tenho certeza disso. E depois de ir para esse quarto de oração e passar por 4 horas, o que a gente faz com o psicólogo, eu fiz com Jesus. Pedi para ele sentar no sofá que eu tinha e contei para ele a minha dor. Tudo que estava doendo, eu contei. Demorei da meia-noite às 4 da manhã. E a partir dali, eu nunca mais devia cair. De verdade, a minha cura foi ali. Então, por esse momento que eu penso na corda e saio do quarto,
eu percebi que não dá tempo, porque eu não falei para ele está no quarto, eu não falei para ele, estou indo me matar. Não daria tempo para deixar um bilhete, não daria tempo para deixar um vídeo, uma postagem. Então a gente tem as pessoas que vai deixando esses rastros, sim, a gente percebe pela rede social, mas é esse grito da alma. Ela está com dor e ela quer que alguém salve, mas ela não fala em português, porque na verdade nem ela mesma tem essa noção do que ela quer, que é morrer, né? Mas eu percebo que existe esse caso da crise tão grande e não dá tempo também para essa despedida, para alertar o familiar. Pastora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você falou que estudou psicologia. Eu estou estudando psicanálise, na verdade. Ah, você está estudando psicanálise? Psicologia por curiosidade. Ah, tá. É porque eu estudei psicologia, inclusive eu desenvolvi alguns conceitos de psicologia. E eu sou um ser humano também, né? Você não pensa você que eu não já tentei, que eu não já pensei em me matar? Aliás, na minha juventude, eu achava que eu iria morrer de suicídio. Olha que cara mais idiota. Mas enfim, passou, tá? Eu também estudei psicologia e eu sei da importância que isso tem na recuperação, porque a psicologia trabalha com a psique, né? Trabalha com aquilo que você tem de interior, né? E a alma, ela está quase que, ela é vizinha, né? Disso aí, exatamente, né? Pastora, você tem alguma consideração que você queira fazer, pastor? Não, pode ir. Pode seguir. Bom, eu não quero me alongar muito para não ficar uma coisa, eu acho que ela já explicou tudo que ela tinha que explicar. Você, o nosso telespectador, nosso seguidor, desculpa, vocês estão vendo a importância do trabalho que ela faz. Pastora, parabéns, tá? Mais uma vez. E vocês escutem com atenção. E se você está pensando em suicídio, ó, a pastora está aqui, ó, ela vai não só orar por você, mas ela vai também te dar uma palavra de conforto. Não é isso mesmo, pastora? Muito bem. Eu estava até citando para ele aqui, só para a gente finalizar, para não ficar muito longo, Jó perdeu tudo, porque o diabo tirou tudo dele, né, para ver se ele cometia suicídio. Mas ele Não. foi tentado, não foi? Vocês querem terminar com oração? Claro. Vamos lá, fica à vontade. Eu deixei ele orar e terminar aqui de forma mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos abençoar essa emissora, abençoar o produtor, o jornalista, abençoar os nossos queridos irmãos que estão acompanhando conosco agora. Se porventura, Senhor, houver entre os telespectadores alguém que está pensando em se suicidar, em tirar a sua própria vida, nós pedimos que a Tua boa mão, pedimos que a Tua graça seja alcançada nessas vidas, que elas possam enxergar uma luz chamada Jesus no final do túnel, que o Teu nome, Senhor, seja sempre glorificado e que nós possamos compreender que sempre em Ti nós teremos uma esperança, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que todos possam enxergar que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado a você, meu telespectador, meu seguidor. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, ok, diretor? Facebook e Twitter só eu. E no YouTube. Até a próxima, muitíssimo obrigado. Gente, Deus abençoe vocês.